Bom dia e seja bem-vindo ao Irrevogável, o podcast de entrevistas da Visão. O meu nome é Rita Rato Nunes, sou jornalista de política. Faltam apenas 2 dias para os militantes do PSD tomarem a decisão sobre quem querem ver à frente do partido. A escolha para substituir Rui Rio é entre o antigo líder parlamentar Luís Montenegro e o antigo ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva. O nosso convidado é um social-democrata, é deputado, líder da juventude do partido e foi candidato a Oeiras nas últimas autárquicas. Vamos estar à conversa com Alexandre Poço. Olá, viva. Olá, Alexandre. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje no Irrevogável. O Alexandre tem vindo a apelar a uma reforma interna do partido. Na missão estratégica que levou ao último congresso em que foi reeleito presidente da JSD, sugeriu mesmo, e estou a citar, que o PSD funciona de forma praticamente idêntica àquela que foi guisada a quando da sua fundação. Qual é a importância das diretas de sábado para virar a página, em que de resto já admitiu que o seu apoio é para Luís Montenegro? Muito bem, antes de mais, obrigado Rita e agradeço o convite que me fizeram para estar novamente no programa Irrevogável, faço com muito gosto. Bem, estas diretas têm logo à partida aqui um dado muito importante, seja qual for o resultado, o PSD mudará de líder, ou seja, nós temos tido ao longo dos últimos anos sempre a mesma liderança e, portanto, a partir de sábado o PSD elegerá um novo líder. Portanto, só esse facto representa aquilo que eu diria uma nova vida, uma nova fase, o início de um novo caminho, esperamos nós, depois da derrota, pesada derrota, dura derrota das eleições do último dia 30 de janeiro. E, portanto, nesse sentido, estas diretas abrem também aqui uma possibilidade de nós conseguirmos resolver alguns problemas que eu acredito que temos tido, nomeadamente naquilo que diz respeito à afirmação do partido e à capacidade do partido de ser visto pelos portugueses como uma alternativa. Gostemos ou não, naturalmente não gostamos, somos militantes do PSD. O PSD não tem sido visto como alternativa, os resultados eleitorais assim o ditam, e, portanto, estas diretas abrem essa nova fase. O calendário eleitoral dos próximos anos potencia que... eu não gosto tanto de utilizar a expressão do temos tempo, porque isso parece que convoca para uma certa inação ou para uma certa passividade. Mas o que é verdade é que não temos uma eleição externa, geral, já daqui a uns meses. E, portanto, não gostando da expressão temos tempo, porque acho que é bastante passiva, penso que o calendário eleitoral favorece que o PSD possa resolver alguns dos principais problemas, e é nesse sentido que a JSD tem vindo a fazer alguns contributos, e por outro lado, que dê tempo ao novo líder, à nova liderança, à nova estratégia para se afirmar. Quando eu digo para se afirmar, naturalmente, a estratégia da oposição, mas também para que, com o passar do tempo, seja possível que os portugueses comecem a identificar no PSD a tal alternativa que nós ambicionamos ser. E, portanto, eu acredito que estas diretas são importantes, naturalmente todas as eleições são importantes, mas estas representam uma oportunidade para o PSD mudar de rumo, para o PSD escolher um caminho ambicioso e para que o PSD possa, de uma vez por todas, encerrar o capítulo que nos levou às últimas eleições legislativas, com os resultados que se conhecem. E, portanto, a partir de agora, há estrada para andar e com a nova liderança eleita, acredito que o PSD terá todas as condições, não só para tratar da sua vida interna, mas, acima de tudo, e porque isso é mais importante, aparecer de forma coerente, ambiciosa, aos olhos dos portugueses, para que comecemos a fazer um caminho que, quando houver eleições, esperemos que nos possa conduzir a uma vitória eleitoral e o PSD de regresso à sua vocação, que é governar e transformar o país. Tocou neste ponto, mas o que é que falhou na última liderança para deixar o PSD com o diagnóstico que o próprio Alexandre acabou de fazer? São conhecidas as suas divergências com Rui Rio, muitas vezes assumiu opções opostas ao líder do partido, mas o que é que deveria ter sido feito
que não foi, que reformas, por onde, exatamente quais foram os problemas que este novo líder terá, as áreas em que terá de ser diferente. Olha, do ponto de vista estratégico, e naturalmente seja, o Rui Rio está de saída, como disse, do ponto de vista estratégico tive a oportunidade várias vezes de discordar, ora em determinada circunstância ou com a estratégia geral. Sempre entendi que não era a melhor estratégia, mas de forma leal. Estive sempre ao lado do meu partido quando o PSD precisou nas eleições autárquicas, estive lá, nas eleições legislativas acompanhei Rui Rio por todo o país, por naturalmente acreditar que, embora tivesse algumas discordâncias para o rumo do partido, e isso fundamenta as decisões que tomei, as posições que tomei ao longo dos últimos anos, naturalmente que acredito que tudo fiz, e também a organização que lidero tudo fez, para conseguir que o resultado eleitoral fosse outro. Eu acredito que há, claramente, e existiu durante estes anos, uma estratégia da oposição que eu considero que muitas vezes não foi afirmativa, ou seja, o PSD não se conseguiu afirmar muitas vezes na oposição. Fosse por uma ideia inicial de que o PSD devia estar disponível para colaborar, devia estar disponível para entendimentos com o Partido Socialista, fosse também porque, chegados os momentos eleitorais, o PSD teve muita dificuldade em conseguir falar para os problemas concretos das pessoas. E, ora, retomando aquilo que disse há pouco, a questão do espaço temporal que existe entre, por exemplo, a eleição de sábado e os próximos atos eleitorais permite que o PSD perceba também de que, nos últimos anos, o PSD não tem conseguido explicar bem a sua mensagem. O PSD sofre também ainda algumas consequências de uma governação exigente, difícil, mas acredito eu, muito patriótica, que foi a última governação do PSD de Pedro Passos Coelho, mas que naturalmente ainda tem algumas consequências eleitorais, nomeadamente algumas faixas etárias, e, portanto, conjugado com a nossa, eu diria, oposição menos afirmativa, conjugado com essa oposição menos afirmativa, com a nossa incapacidade de apresentar aos olhos dos portugueses um projeto alternativo, acredito que justifica os resultados. Mas, naturalmente, poderia ser aqui mais considerações. Eu acredito que, do ponto de vista estratégico, houve sempre uma certa tentativa de uma depuração ideológica do partido, coisa que eu sempre combati. Eu não gosto de Rui Rio estar de saída, portanto até seria um pouco extemporâneo estar agora a fazer mais considerações aquilo que tinha a dizer disso durante os vários anos, da sua liderança. Fez um serviço ao partido, o partido de certa forma tem de lhe estar também grato pela sua disponibilidade. Agora, o resultado, ao fim de 4 anos, é que a estratégia não correu bem, e portanto a estratégia dos últimos anos, aliás, tem este triste final de que nos conduz, ou que o seu término coincide com a maioria absoluta do Partido Socialista. E, portanto, eu não sou daqueles que acredita que o PSD pode ter uma estratégia vencedora quando os resultados claramente não o dizem. Mas, posto isto, acho que agora é tempo de olhar em frente e de pensar aquilo que o PSD deve fazer para mudar este estado de coisas. Agora, o ponto de situação que o partido se encontra é difícil. Ou seja, o partido tem estado desmobilizado, há um certo cansaço de sucessivos atos eleitorais, internos e externos, e há também algo que, naturalmente, na militância do PSD e também nos seus dirigentes, tem impacto, que é a perspectiva de um longo período de governação socialista, nomeadamente a maioria, e todos nós sabemos que o PS, a maioria, tende-se a comportar como os donos disto tudo, e, portanto, nós teremos de combater um PS com esta tentação de donos disto tudo, e acredito que rapidamente o PSD tem de passar desta letargia, deste um pouco marasmo em que está neste momento, para se apresentar aos portugueses de forma diferente. Nos últimos meses, eu acredito que o PSD claramente esteve ausente, não se deu pelo PSD nos últimos meses, desde as eleições, mas
com esperança, sempre com vontade, com alegria. Acredito que o meu partido e que agora com a nova liderança terá ainda muita estrada para andar e, portanto, acho que é com esse espírito que eu estou e acredito que nós todos temos de estar e também de nos galvanizarmos internamente uns aos outros. Foi com esse espírito, aliás, que a JSD apresentou as propostas. As medidas, já lá vamos. Porque visa também combater este baixar dos braços, este sentimento de que agora, inevitavelmente, estaremos aqui a arrastar-nos até 2024 ou até 2026. Não, nós temos de ser proativos na afirmação. Acredita, portanto, que não estamos a falar de um líder de transição, como muitas vezes é referido. Que o líder que vai eleger no sábado conseguirá ir até às próximas legislativas que são em 2026, ainda há autárquicas, ainda há europeias antes. Olha, eu, há uns anos esta parte, dediquei-me exclusivamente a fazer política, desde 2019. Ainda não me dediquei à futurologia ou às tentativas de ser um género de bola de cristal do futuro do partido. Acredito sim que o PSD não deve, por exemplo, interiorizar essa narrativa, que eu acho que é mais vezes utilizada até pelos nossos adversários, de que uma liderança do PSD é sempre a prazo. Eu não tenho ainda muito tempo de militância, tenho 13 anos de militância, mas eu também ouvi isso quando Pedro Passos Coelho foi eleito. Era uma liderança a prazo, ou seja, e depois até acabou a vencer eleições e a ser primeiro-ministro, e portanto eu penso que nós não devemos partir para um novo ciclo, pelo menos eu não parto com essa... Ganhe quem ganhar, ganhe o candidato que apoio, ou ganhe Luís Montenegro, ou ganhe Jorge Moreira da Silva. Eu penso que nós não podemos partir para uma nova fase, com um novo presidente do partido, uma nova equipa, uma nova estratégia, e já a olhar para o calendário a ver quando é que ela termina. Portanto, eu não subscrevo as teses da liderança a prazo. Naturalmente, o prazo das lideranças é ditado num partido grande, um partido que não é, ou seja, que não é indiferente ao contexto eleitoral. Uma liderança mede-se pela sua capacidade de afirmar o partido e, naturalmente, em última análise, pela capacidade depois de entregar resultados e de conseguir vencer eleições. Eu penso que será sempre esse o melhor critério. Só se o partido fosse muito pouco, só se o partido tivesse numa situação tal em que nós já éramos um pouquinho diferentes ao contexto das eleições que vamos disputar nos próximos anos. Mas a prazo estão os iogurtes, a prazo estão os alimentos que consumimos no dia-a-dia. Uma liderança do PSD não pode partir, nem acredito eu que é benéfico para o partido encarar o futuro líder dessa forma. Olhamos para os dois candidatos à liderança do PSD. O que faz, no seu entender, com que Luís Montenegro seja um candidato mais bem preparado do que Jorge Moreira da Silva? Olha, em primeiro lugar, quero dizer que também, ao contrário do que muitas vezes vamos ouvindo, que além dessa da liderança a prazo, há também sempre aquela ideia de quando o PSD vai a votos, os candidatos não servem. Estamos sempre à espera de não sei se é de um Messias ou de um Salvador, que talvez ungido por qualquer substância divina venha salvar o partido. E eu desta vez tenho a dizer ultimamente de Passos Coelho, não é? Essas comparações são sempre... E Passos Coelho volta a ser altamente citado nesta campanha eleitoral interna. Não só de Pedro Passos Coelho, que todos respeitamos e admiramos, mas no passado já aconteceu com outras lideranças e há sempre um género de uma veia sebastianista que eu penso que nesta eleição não se deve concretizar. Até porque, e começo por este ponto para falar dos dois candidatos, estamos perante uma eleição com dois bons candidatos. Eu tenho a maior das considerações por ambos. Tenho o privilégio até de ser sucessor de um deles atualmente na Juventude Social Democrata. Tenho muita consideração pelo currículo, pela experiência, também por aquilo que já deu ao partido e ao país de Jorge Moreira da Silva. A avaliação que faço neste momento é de que o PSD precisa de um líder. E eu entendo que Luís Montenegro, e essa é a razão do meu apoio, Luís Montenegro reúne melhores condições, ou tem neste momento as características certas para afirmar essa liderança pujante, viva, combativa e capaz de galvanizar o PSD
mas não galvanizar o PSD de uma forma sem substrato. Galvanizar o PSD a fazer oposição e, sempre que se faz oposição, a apresentar as nossas soluções alternativas que fazem com que nós critiquemos e façamos oposição às opções dos socialistas. E, portanto, tenho esperança que Luís Montenegro, acredito em Luís Montenegro, que terá essa capacidade de, se for eleito no sábado, de liderar essa tal alternativa pujante, porque acredito que está em melhores condições, está bem preparado e tem um conjunto de características, não só políticas, mas também de pensamento e pessoais, que eu acredito que lhe conferem, no meu entendimento, em primeiro lugar, a minha esperança e o meu voto e o meu apoio, mas também conferirão ao PSD uma liderança muito afirmativa. Eu penso que o PSD precisa de uma liderança muito afirmativa, com projeto, com pensamento, com ação, e eu vejo em Luís Montenegro essas características, e são aí e são essas as razões que explicam o meu apoio a Luís Montenegro. Uma das críticas que mais ouvimos dirigidas a Rui Rio no rescaldo das legislativas de janeiro foi que este não teria sido suficientemente claro quanto a uma futura política de acordos no Parlamento, nomeadamente em relação ao Chega. Ora, Luís Montenegro também não é claro quanto ao que vai fazer se for eleito. Por um lado, tem dito em entrevistas que vai evitar qualquer live de tentativa de imposição de populismos antissistema, mas também se recusa a contribuir para a perpetuação do PS no poder, sem definir qualquer linha vermelha em relação a este segundo objetivo. Concorda com esta estratégia? Olha, eu no passado já tive a oportunidade, penso que ainda foi em contexto de eleições autárquicas, em setembro de 2020, de referir que o espaço natural que eu vejo de alianças e coligações ou de entendimentos do PSD devem ser com as forças do centro-direita, moderado, europeísta, liberal, e, portanto, na altura até referia a Iniciativa Liberal e o CDS. Eu penso que nós, e aí concordo muito com o Luís Montenegro, nós não podemos, e portanto eu também não contribuo para essa narrativa, nós não podemos passar a nossa vida interna, particularmente quando nós estamos, se não houver interrupção legislativas, a 4 anos e meio das próximas eleições legislativas, nós não podemos passar a vida, até porque isso não nos define, isso não tem importância na nossa ação, a falar de futuros entendimentos. Eu penso que o PSD não tem, em 74 e 75, eu não era nascido, penso que talvez a Rita também não, acredito que não, o PSD aí nessa altura teve de fazer provas de vida, teve de fazer quase provas de adesão diárias à democracia, ao Estado de Direito, ao personalismo, ao nosso respeito pelas pessoas e, portanto, eu penso que não é o PSD que tem, ao fim de 48 anos de vida, em que toda a comunidade, toda a sociedade, todos os portugueses, todos os jornalistas, todas as forças políticas sabem o nosso pensamento, o nosso posicionamento sobre uma série de temas e, portanto, o PSD não tem de, diariamente, passar a bater com a mão no peito e a fazer juras de amor à Constituição, à democracia e ao Estado de Direito. Eu acredito que esses traumas de 74 e 75, até quando o PSD teve várias tentativas de ilegalização, ou quando os nossos adversários diziam que o PSD não tinha espaço, o PSD aí deu provas, e depois, mais do que aí, ao longo de décadas, daí para a frente, demos provas de ser um partido democrata. Portanto, eu penso que não há aqui tibiezas ou não há aqui formas dúbias. Onde é que o PSD se posicionará sempre? Eu, quanto à minha posição, já disse no passado, e penso que é muito positivo que o PSD não passe os próximos anos a discutir o Chega. Olha, mais do que discutir o Chega, seria, por exemplo, muito mais interessante o PSD perder tempo não só a discutir a sua reforma interna, não seria perder, aí acredito que seria ganhar, ou falar daquilo que é o principal problema do nosso país. E o principal problema do nosso país é o atraso crónico face aos restantes países da Europa, o nível de vida que os portugueses têm, a riqueza que os portugueses têm quando se compara com os outros países da União Europeia e quando Portugal está em rota constante e descendente para a cauda da Europa. Eu acredito que essas são as coisas que mobilizam o eleitorado. Porquê? Porque os nossos valores, os nossos princípios, a nossa matriz humanista, personalista, nunca será posta em causa, nem o PSD colocará em causa.
Alexandre, entregou aos 2 candidatos às diretas uma lista com propostas para colocar o PSD na linha da frente. Entre elas está precisamente a alteração do modelo das próprias diretas, defendendo a abertura da votação a não militantes. Porquê que este modelo está datado? Olha, mais do que datado, aquilo que eu acredito profundamente é que o PSD precisa de aproveitar os próximos anos, lá está, a tal história do ter tempo, para agir. Não é para se perderem em discussões ou grandes reflexões internas que não levam a lado nenhum, para agir. Eu acredito que um partido, em 2022, um partido que caminha daqui a 2 anos, o PSD terá 50 anos. Quando a nossa democracia também fizer 50 anos, somos um dos partidos fundadores da democracia. Um partido como o nosso tem de perceber que em 2022, muitos dos seus hábitos, muitos dos seus procedimentos, muito daquilo que é o seu dia-a-dia, literalmente e de forma muito frontal, dizem muito pouco àquilo que é hoje a sociedade portuguesa. E, portanto, se nós sempre tivemos a ambição e se nós caracterizamos, aliás, as nossas posições políticas, o nosso pensamento político, como estando permanentemente a dizer que o Partido Socialista não reforma nada, que o Partido Socialista não faz uma reforma em nenhuma área da nossa sociedade, então nós, à semelhança daquilo que fizemos no passado, temos de ser capazes de reformar o PSD. E eu acredito que abrir o partido à sociedade civil, abrir o partido àquelas pessoas que querem colaborar connosco sobre determinada causa e que não querem apenas estar sujeitos à sua militância territorial no seu concelho ou no seu distrito, mas que querem colaborar com aquilo que o PSD pensa e decide. Quem é que poderia então votar? Qualquer pessoa, qualquer cidadão? Aquilo que nós propomos é que, e era nesse sentido que estava a encaminhar a minha intervenção, é de que o PSD possa abrir a sua escolha do presidente do partido à sociedade civil. E, naturalmente, quem se inscrever para votar, portanto, naturalmente, subscreveria, poderíamos pensar numa subscrição dos nossos princípios, dos nossos valores, mas acreditar nas pessoas, acreditar na sociedade civil é abrir o partido. E eu estou certo que quer militantes, quer não militantes, teriam aqui uma excelente oportunidade. Mas eu acredito até, e às vezes ouço algumas críticas que são legítimas e por isso é que também esta proposta é boa, ouço algumas críticas que dizem que isso seria colocar pessoas que não têm ligação ao PSD a escolher o presidente do PSD. E eu concedo, há esse pequeno risco, se assumirmos que nós iríamos ter pessoas que, mentindo, iriam subscrever... Votam noutros partidos que poderiam querer escolher o líder do PSD. Ou que, por exemplo, quereriam vir subscrever uma tal declaração que se exigisse essa declaração, dava direito a poder participar. Mas eu acredito que o Partido Social Democrata, que, por exemplo, nas últimas eleições legislativas, teve mais ou menos, agora não me recordo o número exato, mas teve mais ou menos 1,5 milhão de votos, mas que agora se prepara, e atenção, isto não retira nenhuma legitimidade a quem for eleito no sábado, são as regras atuais e é com elas que temos de lidar. Mas o PSD prepara-se para eleger uma liderança com um universo eleitoral de 40 mil pessoas, sempre 45 mil pessoas. Eu acredito, por exemplo, se nós abríssemos o partido, se nós dessemos a possibilidade a simpatizantes, a não militantes, de poderem vir participar na escolha do PSD, eu acredito que depois muitos desses até se faziam militantes. E que acredito que em 1,5 milhão de votantes, que foi aquilo que o PSD teve nas últimas eleições legislativas, eu estou certo que nós teríamos muito mais do que 45 mil pessoas interessadas em vir escolher o PSD. Naturalmente que esta proposta não é isolada, está muito também relacionada com uma organização do nosso Congresso Nacional, que desde cá diretas perdeu um pouco o interesse porque não tem discussão política em torno da liderança, porque a liderança já vai eleita ao novo Congresso. Nós propomos que o Congresso passasse para antes dessa eleição primária, 1 semana, 2 semanas, ou até no mesmo fim de semana e no último dia de fazer-se as tais eleições abertas à sociedade civil, diretas através de primárias, em que o PSD elegesse os seus órgãos nacionais e que permitisse também ao PSD conseguir ter a atenção do país em torno daquelas que são as suas alternativas. E, portanto, este conjunto de propostas que a JST faz partem da nossa análise de entender que o partido precisa de mudar. E o partido precisa de mudar não é apenas se os seus dirigentes ou os seus militantes disserem muitas vezes que o PSD tem de mudar. O PSD tem de dar sinais e tem de tomar iniciativas e ações concretas que visam essa mudança. Eu acredito que
quer no âmbito da reforma interna, e apresentamos algumas propostas daquilo que faríamos ao Instituto Sá Carneiro, daquilo que faríamos ao Conselho Estratégico Nacional, formação política regular, aberta a todos, recomendada a militantes e obrigatória para candidatos externos, aquilo que nós faríamos, por exemplo, com uma nova localização da sede. Eu acredito que o PSD tem de alterar não só o seu funcionamento interno, alguns dos seus processos eleitorais, mas também avançar e ser capaz de inovar em algumas áreas que nós convencionámos chamar como a afirmação da alternativa. E eu penso que é um contributo positivo, foi entregue aos dois candidatos, que estou certo que ganhe quem ganhar, ganhe Luís Montenegro, ganhe Jorge Moura da Silva. A JST continuará a batalhar já no próximo Congresso Nacional, e se o PSD avançar para um processo de revisão estatutária, iremos também apresentar ou concretizar estatutariamente, ou melhor, estas propostas. Não iremos concretizar, iremos propor que se concretize estas propostas. Outra proposta que me chamou a atenção, e o Alexandre já referiu, é a alteração da morada da sede do PSD, atualmente na São Caetano à Lapa, em que propõem que se mude para um local mais central. Porquê? Qual é a vantagem deste local mais central? Rita, eu peço desculpa, mas eu penso que a forma como está a colocar a questão quase que parece dizer que a JST o que quer é só mudar o local. Ou seja, não tome isso pelas minhas palavras, por favor. Não, perguntar as razões da alteração. Mais do que a mudança de local. Não é para ela estar na Lapa que há problemas. Ou seja, eu acredito, e a JST avança também com essa proposta, mais do que a localização, a mudança da localização, porque aqui não se trata de uma questão de código postal, trata-se de uma questão de ter uma sede nacional aberta às pessoas. E, naturalmente, olhando para aquela localização, eu penso que isso não será possível. Não lhe consigo dizer aqui, olha, iria para aquela freguesia ou iria para aquela zona da cidade. Talvez nós convencionamos um lugar mais central, que significa mais movimentado. Mas aquilo que importa desta nossa proposta é que o PSD deve ter uma sede nacional onde qualquer cidadão, qualquer pessoa sinta vontade em entrar. Hoje, eu vou muitas vezes à sede nacional da São Caetano à Lapa, até para as reuniões da direção do partido, e não tenho nada contra o edifício em si, não é muito convidativo. E aquilo que eu gostava era que o PSD tivesse uma sede, como eu já vi, por exemplo, noutros países, em que a sede de um partido pode ser um espaço onde existe, por exemplo, uma zona onde estão pessoas a trabalhar as redes sociais, onde existem espaços de auditório, onde existem espaços para a realização de eventos, onde existem zonas onde pessoas estão a trabalhar em propostas, onde, por exemplo, existem também espaços de restauração, onde existem zonas de convívio, ou seja, uma sede que funcionasse como uma porta de entrada no partido. Eu acredito que o PSD ganharia muito em ter uma nova sede, com uma nova roupagem, com um conjunto de novos serviços e de abertura às pessoas, para que as pessoas pudessem entrar dentro da sede do PSD, tal como se entra, por exemplo, em muitas sedes de empresas ou onde se entra em muitas sedes de organizações, e pudessem também transpirar e sentir esta dinâmica de um partido que está em luta e de um partido que está à procura de uma constante afirmação. Isto não é algo idealista, utópico, acontece recorrentemente. Nós vemos organizações a mudar as suas sedes porque procuram algo novo do seu espaço de trabalho, conjugado naturalmente com a nossa afirmação digital. Eu acredito que uma nova sede do PSD, com estes novos serviços, com um ambiente quase de co-work, um ambiente quase, muitas vezes até mais próximo daquilo que é uma startup e não uma instituição fechada, cinzenta, passadista, eu acredito que o PSD teria muito... Uma referência ao que Jorge Moreira da Silva defende para o partido, naturalmente, somos do mesmo partido, é natural que tenhamos muitas propostas e visões em comum. Estamos a entrar na reta final do nosso programa, mas antes de irmos ao nosso jogo habitual, amanhã vota-se no Parlamento a versão do final do Orçamento do Estado para 2022. O Alexandre é deputado, como disse na apresentação.
Pedia-lhe só rapidamente um balanço desta discussão na especialidade e já agora como é que viu o facto do Governo não se ter reunido com o PSD Nacional e ter chamado para a mesa das negociações o PSD Madeira? Olha, este primeiro orçamento veio evidenciar que aquela promessa de António Costa da maioria de diálogo era mais uma palavra dada, mas não honrada, utilizando uma célebre expressão do primeiro-ministro António Costa. Ou seja, naturalmente que, e se nós vimos os resultados das votações, hoje terminam as votações das mais de 1000 propostas que entraram de alteração ao Orçamento de Estado, por exemplo, verificamos que o Partido Socialista, com raras exceções, e essas raras exceções, por norma, até é tudo o que remete para um estudo, ou para uma análise, ou para um projeto piloto. O PS usa o seu rolo compressor para chumbar todas as alterações. O PSD apresentou mais de 100 propostas e terá um número muito reduzido. Eu nem sei se chegam a 5, e já estou a contar com as dos deputados do PSD Madeira, o número total de propostas aprovadas. E, portanto, é um orçamento que, no nosso entendimento, está em 2022, mas parece que foi feito em 2021, quando a inflação e o custo de vida ainda não estava a subir, como hoje já todos sentimos, sempre que vamos a um supermercado, quando vamos a um talho, a uma peixaria, quando vamos comprar o que for, e sentimos já um aumento significativo, em muitos casos, mais de 15, 20, 30% no preço das coisas. E, portanto, este orçamento do Estado não acautela essa dimensão do aumento do custo de vida. É um orçamento de Estado que, como eu disse, podia ter sido feito em 2021 e, naturalmente, segue uma estratégia que, na nossa visão, está errada. Ainda recentemente tivemos os dados da OCDE que voltam a identificar a carga fiscal como um dos principais pontos e uma das áreas em que Portugal mais se distingue, não pela positiva, mas pela negativa, uma das cargas fiscais mais elevadas da Europa. E, portanto, em nada disso o Partido Socialista colocou como as suas prioridades e, naturalmente, entendeu que não devia conversar com o Partido Social Democrata e viu-se nas votações, inclusive as 3 propostas que a JST tinha neste Orçamento de Estado: isenção de impostos na compra da primeira casa, voucher cultura, baixar o IVA dos alimentos dos bebés para a taxa mínima, tudo recusado. E, portanto, o PS, logo na primeira oportunidade, mandou ao ar a promessa da tal maioria do diálogo e passou a ser a maioria absoluta do eu quero, posso e mando, dos verdadeiros donos disto tudo. Mas dialogou com o PSD Madeira? Sim, dialogou, sabemos que é uma tradição mais no relacionamento institucional entre os governos, neste caso entre o governo regional, através dos seus deputados, da relação entre o governo regional e o Governo da República, que sabemos que se irá concretizar algumas propostas, mas mesmo assim das propostas que o PSD Madeira apresenta, penso que são cerca de 40, também só 3 ou 4 é que terão o sinal verde dos socialistas. Mas este caso em particular não retira em nada aquilo que em nada referi, e outros partidos dirão o mesmo. À esquerda ou à direita, o PS fez uma razia quase total de todas as propostas de alteração. Eu acredito que muitas vezes parece que o PS nem leu as propostas. Vinham da oposição, eram para chumbar. Alexandre, convido agora a jogar o nosso jogo habitual, que o Alexandre, aliás, já conhece bem, já jogou. Já foi quase há 2 anos, portanto posso já estar esquecido. Portanto, sim, e as palavras são outras. É um jogo de palavras, como disse. Eu tenho aqui meia dúzia de palavras e expressões, e aquilo que lhe peço é que reaja muito de forma que utilize o instinto quase para dizer, para retorquir com a primeira palavra que lhe vier à cabeça, quase. Vamos a isto? Muito bem, vamos a isso. Então, a primeira é eutanásia. Tendo muitas dúvidas, votarei novamente contra. Regionalização. Depende do modelo, depende das competências, depende do mapa e, acima de tudo, acho que primeiro devíamos concluir e executar a descentralização em curso. Depois, sim, de discutir o que é que queremos de um patamar intermédio, de um patamar regional de governação e de articulação. Iniciativa liberal. Acredito que perderá bastante com a nova liderança do PSD. Orçamento do Estado para 2022. Mais do mesmo e, portanto, continua a colocar Portugal a caminho da cauda da Europa. Inflação. Aquilo que hoje as pessoas mais sentem, mais do que falar em inflação, basta ver aumentos de 30%, 20%,
18%, 17%, 15% numa série de produtos que as pessoas adquirem todos os dias. António Costa. Um primeiro-ministro que fará muito provavelmente um longo período de governação, até se arrisca a ser o primeiro-ministro com a governação mais longa da nossa democracia, se concluir este mandato até ao fim, mas que em 2026, se não mudar nenhuma política, nenhuma estratégia, Portugal já terá sido ultrapassado. Hoje estamos em 21º lugar da União Europeia em PIB per capita, em paridade de poderes de compra. Provavelmente seremos ultrapassados e estaremos cada vez mais. Uma palavra, uma palavra, 2, 3 no máximo. Desculpa, não estou Descentralização. Sou um grande adepto, considero-me um grande municipalista. O poder mais próximo de si melhor. PRR. PRR. É quase mas quase aqui não é bem é um desejo, eu não queria dizer a palavra, mas é quase um desejo que possa servir para transformarmos alguma coisa neste país. Os primeiros sinais não são muito positivos e o facto do governo ter alocado quase tudo ao Estado levanta-nos muitas reservas. E a última, PAN. PAN. Bem, muitas vezes considero que o PAN está sempre mais preocupado em proibir, limitar, do que em medidas positivas para a vida das pessoas. São as palavras-chave do PAN. Muito obrigada. Chegamos ao fim da nossa entrevista. Naturalmente agradeço-lhe a sua presença, mas não vou deixá-lo ir embora sem fazer a pergunta com que terminamos sempre o nosso programa, que é: o que é para si irrevogável? Olha, estando a 2 dias de eleições diretas no meu partido, há muitas coisas que são irrevogáveis na vida, mas estando a 2 dias das diretas, eu vou dizer 2 coisas que para mim são irrevogáveis. Em primeiro lugar, sábado a minha mãe faz anos, faz 55 anos, e portanto o meu amor pela minha mãe é sempre irrevogável. Em segundo lugar, isto é uma dimensão mais pessoal, dia 28 de maio. E sendo militante do PSD, estando a 2 dias de eleições diretas, eu acho que é também irrevogável esta nossa vontade inacabada, esteja como estiver a nossa situação em cada momento, de continuar a procurar afirmar o partido como a solução alternativa para o país. E, portanto, 2 coisas irrevogáveis, a minha mãe e o meu partido. Mensagem mais pessoal e outra profissional. Muito obrigada, Sr. Deputado, por ter estado connosco durante este tempo e pela sua ajuda a analisar as diretas do PSD, que vão acontecer de resto no próximo sábado. O Irrevogável volta para a semana com outro convidado. Até lá pode ver de novo este programa nas plataformas da Visão.